Bom, então somos o grupo 3, Juliana Martins, Larissa Jorgensen, Marcela Lugão, Matheus Cruz e Rafael Araújo, e vamos falar sobre a biotransformação e eliminação de fármacos. Para dar uma contextualizada, eu vou começar falando sobre o que é a farmacocinética. Então, a farmacocinética nos dá informações sobre os caminhos dos fármacos no organismo, se ele foi bem sucedido em ultrapassar as barreiras fisiológicas e a sua distribuição em órgãos-alvo. Então, dessa forma, a farmacocinética compreende o estudo do caminho do fármaco no corpo humano, desde a sua administração, passando por várias etapas, como absorção, distribuição, metabolização, até, enfim, chegar na sua excreção. Então, após a administração de um fármaco, ocorre a absorção, que basicamente é o caminho percorrido pelo fármaco até que ele chegue à corrente sanguínea. E cada via de administração possui características próprias e a maioria dos fármacos administrados pela via oral sofrem o efeito de primeira passagem. Esse efeito de primeira passagem é um fenômeno do metabolismo dos fármacos, no qual a concentração do fármaco é significativamente reduzida e inativada pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. Isso porque, para chegar até a circulação sistêmica, o fármaco precisa atravessar barreiras locais, como a mucosa intestinal, e também passar por várias enzimas que podem inativá-lo tanto na parede intestinal quanto no fígado. Após um fármaco ser ingerido, ele vai ser absorvido, vai entrar no sistema porta-hepático. No entanto, antes de atingir o resto do corpo, ele vai ser carregado através da veia porta-hepática para o fígado, né? Sendo assim, essa primeira passagem pelo fígado vai diminuir significativamente a biodisponibilidade do fármaco, né? Então, por isso que é necessário conhecer o metabolismo de cada fármaco no organismo e a dose necessária para que, caso ocorra diminuição da concentração ativa, ainda existam metabólitos efetivos o suficiente para alcançar os órgãos-alvo. Algumas vias, como a intravenosa, a intramuscular, a sublingual, a transdérmica e a transdérmica, evitam esse efeito de primeira passagem, porque elas permitem que o fármaco seja absorvido diretamente na circulação sistêmica. Também existem casos em que o fármaco é administrado em sua forma inativa e só se torna fisiologicamente ativo depois de metabolizado. São os chamados profármacos, né? Esses profármacos são uma estratégia para vencer esse efeito de primeira passagem e também as barreiras, como a baixa solubilidade, instabilidade em pH dos líquidos digestivos e a baixa disponibilidade. Então, como eu falei antes, o efeito de primeira passagem contribui diretamente para a redução da biodisponibilidade. A biodisponibilidade é um fator importante durante a absorção do fármaco e pode ser definida como a fração do fármaco que vai conseguir alcançar a circulação sistêmica. E ela é influenciada pela via de administração realizada, pelas propriedades químicas de um fármaco, o efeito de primeira passagem e algumas características próprias do paciente. A excreção é uma etapa da eliminação de fármacos que corresponde a todos os processos que removem o fármaco inalterado ou seus metabólitos do organismo, contribuindo assim para a diminuição do seu tempo de meia-vida. As possíveis vias de excreção de fármacos são a renal, pulmonar, biliar, fecal, através do leite materno e através de produtos de glândulas, como suor, saliva e lágrimas. As principais, em termos quantitativos, são a via renal e a biliar, visto que elas eliminam com mais facilidade as substâncias polarizadas. A velocidade de eliminação renal é variável, dependendo dos processos de filtração, secreção e reabsorção tubular. Os fármacos, então, chegam aos rins pela circulação, sendo filtrados na cápsula de Bowman. Em seguida, eles chegam no túbulo renal, por onde seguem para serem eliminados, né, caso sejam hidrossolúveis. No caso dos fármacos lipossolúveis, eles, no geral, acabam sendo reabsorvidos. Isso porque os fármacos ou os metabólitos de elevada lipossolubilidade, eles não conseguem ser prontamente eliminados até que eles sejam metabolizados em compostos mais polares. Então, como já falado, os fármacos lipossolúveis são de difícil eliminação e para que ocorra a sua excreção, esses compostos sofrem a biotransformação ou conjugação com substâncias polares, favorecendo então a eliminação deles. Os fármacos eles podem ser biotransformados por oxidação, redução, hidrólise, hidratação, conjugação, condensação ou isomerização. E, independente do processo, o objetivo é sempre facilitar a sua excreção. As enzimas envolvidas na biotransformação encontram-se principalmente no fígado. No entanto, também podem ser encontradas em menor concentração em órgãos como rins, pulmões e no epitélio gastrointestinal.
Mas, então, o fígado é o órgão primário responsável pela biotransformação de fármacos, ou seja, ele causa a biotransformação das moléculas de fármacos em metabólitos mais polares e hidrossolúveis, para que esses, então, sejam mais facilmente excretados e não sejam reabsorvidos. Esse processo geralmente inativa o fármaco, porque além de modificar os pontos fundamentais da sua estrutura, também diminui a possibilidade de que ele chegue aos tecidos com seus receptores, né? No entanto, algumas vezes originam-se metabólitos ativos ou até mais ativos que que o fármaco administrado, né? Que são os que eu já mencionei, os profármacos. Agora o Matheus vai dar continuidade explicando as reações de fase 1 e fase 2. Olá a todos, eu vou falar sobre biotransformações, começando pela fase 1. A fase 1, a função dela é transformar o fármaco original no metabólico mais polar, por meio de reações como redução, oxidação ou hidrólise. As reações de oxidação são feitas pelas hemoproteínas citocromo P450, encontrada nos locais de metabolização da droga, como os retículos hepáticos, córtex adrenal e mucosa intestinal. Também se destacam as enzimas monoaminooxidase, que é envolvida no metabolismo de catecolaminas, e diaminooxidase. As reações de redução, elas não são tão frequentes, mas são muito importantes, como, por exemplo, o fármaco varfarina é inativa por conversão de um grupo cetônico em um grupo hidroxila. Os glicocorticoides ainda são ocasionalmente administrados como cetonas, que têm que ser reduzidas em compostos hidroxilados para poder agir. São divididas em azorredução, nitrorredução e redução cetônica. E a hidrólise, que não envolve enzimas microsomais do fígado, mas ocorre em muitos tecidos e no plasma. São classificadas em desesterificação e desamidação. Já a fase 2 da biotransformação são reações caracterizadas pela conjugação. São 4. A primeira com ácido glicurônico, que é a principal envolvida no metabolismo das drogas, formando os glicuronídeos, que é a fração maior de metabólitos de fármacos constituídos por grupamentos fenol, álcool ou carboxil. Inativos são rapidamente secretados pela urina e bile. Segunda conjugação é com glicina e glutamina. Acontece com ácidos carboxílicos aromáticos, tal como o ácido salicílico. A terceira é a conjugação com acetato. O acetato ele é doado ativamente pela acetilcoenzima A, que forma uma acetilamida após reagir com grupamino na droga. Elas ocorrem em todo o organismo. E a última, a quarta, é com grupo metil. O doador de metil é o S-adenosilmetionino, para as drogas com grupamino, hidroxil ou tiol livres. A importância da biotransformação reside na melhor excreção do fármaco pelo sistema. O fármaco ativo pode ser convertido em fármaco inativo, metabólito ativo ou tóxico. O profármaco inativo pode ser convertido num fármaco ativo. O fármaco não excretável pode ser convertido num metabólito passível de excreção, por exemplo, elevando a depuração biliar ou renal. Um exemplo é uma droga ativa, como o fenobarbital, transformando-se em metabólito inativo, como a hidroxifenobarbital. Alguns fármacos são eliminados de forma inalterada, como o rocurônio. Ele não sofre biotransformação. Esse medicamento em questão ele é utilizado em cirurgias de emergência. E, por não sofrer a biotransformação, a meia-vida dele em idosos acaba sendo um pouco menor. Isso porque a meia-vida de fármacos, sobretudo os que exigem biotransformação e excreção, tende a ser nitidamente mais longas no idoso. Agora a Marcela vai dar continuidade ao nosso projeto. Boa tarde. Então, eu vou falar um pouco sobre os fatores que podem alterar o metabolismo dos fármacos, que é uma complementação do que já foi dito aqui no trabalho. O metabolismo ele desempenha um papel importante na eliminação dos fármacos, impedindo que esses compostos fiquem por tempo indeterminado no organismo. Os fármacos podem ser biotransformados por oxidação, redução, hidrólise, entre outros, como já foi citado, para poder ajudar na excreção. Entre os fatores que podem alterar o metabolismo dos fármacos, nós encontramos as características da espécie animal, a idade, a raça,
os fatores genéticos, além da indução e inibição enzimática. E o Rafa vai dar continuidade. Boa tarde. Eu vou falar sobre a inibição e a indução de enzimas microsomais. A inibição enzimática diminui a velocidade de produção de metabólitos, diminui a depuração total, aumenta a meia-vida plasmática da droga, aumenta as concentrações séricas da droga livre e total e aumenta os efeitos farmacológicos se os metabólitos forem inativos. Podemos usar como exemplo o disulfiram, que é um remédio usado para o controle do alcoolismo. Ele inibe a enzima mitocondrial acetaldeído desidrogenase e provoca o acúmulo de acetaldeído após o consumo de álcool. A indução enzimática aumenta a velocidade de biotransformação hepática da droga, aumenta a velocidade de produção dos metabólitos, aumenta a depuração hepática da droga, diminui a meia-vida sérica da droga, diminui as concentrações séricas da droga livre e total e diminui os efeitos farmacológicos se os metabólitos forem inativos. A estimulação da atividade das enzimas microsomais hepáticas por medicamentos e outras substâncias representa importante problema clínico. Centenas de drogas, inclusive analgésicos, anticonvulsivantes, hipoglicemiantes orais, sedativos e tranquilizantes, estimulam a sua própria biotransformação e de outras drogas. Agora a Marcela vai dar continuidade. Eu vou continuar agora falando sobre os principais órgãos que eliminam os fármacos. Uma vez dentro do nosso organismo, todos os medicamentos deverão ser eliminados em algum momento, compreendendo a etapa chamada de excreção. A excreção pode ser definida como a passagem do fármaco da circulação sanguínea para o meio externo, sendo então removido do nosso organismo. Vários órgãos podem estar envolvidos nesse processo, sendo conhecido como órgãos ou vias de excreção, e que incluem os rins, pulmões, glândulas lacrimais e salivares e o tubo digestivo. Os medicamentos também podem ser eliminados através do suor, leite materno em menores quantidades, sendo que a principal via de excreção é a via renal. É importante ressaltar que características físico-químicas, como a solubilidade e pH de um fármaco, vão interferir diretamente em seu comportamento no organismo. Fármacos com característica lipossolúvel tendem a sofrer menor absorção, enquanto os que são hidrossolúveis são facilmente excretados. E a Larissa vai dar continuidade. Boa tarde a todos. Bom, eu vou explicar agora os mecanismos de eliminação renal dos fármacos. Colocamos uma figura logo abaixo para a representação. Bom, a filtração, a secreção e a reabsorção dos fármacos no rim. Os fármacos eles podem ser filtrados no glomérulo renal, secretados no túbulo proximal e reabsorvidos a partir do lúmen tubular e transportados de volta ao sangue e excretados à urina. O equilíbrio relativo das taxas de filtração, secreção e reabsorção é o que vai determinar a cinética de eliminação dos fármacos pelos rins. O aumento do fluxo sanguíneo da taxa de filtração glomerular e a diminuição de ligações às proteínas plasmáticas ocasionam excreção mais rápida do fármaco, visto que todas as alterações resultam no aumento da filtração do fármaco no glomérulo. Alguns fármacos, como a penicilina, são secretados ativamente no túbulo proximal, embora a reabsorção possa diminuir a taxa de eliminação dos fármacos. Muitos sofrem um sequestro pelo pH do túbulo distal, portanto, são excretados na urina. Quanto aos fármacos que dependem do rim para sua eliminação, eles podem alcançar concentrações plasmáticas mais altas em virtude de comprometimento da função renal, induzindo modificação em sua dose e na frequência de sua administração. A filtração glomerular ela é um processo físico não influenciável por temperatura nem por inibidores celulares como o cianeto. A formação do filtrado glomerular é dependente da pressão da filtração e de fatores que intervêm para a sua determinação. Normalmente, essa filtração é feita nos fármacos que estão na sua forma livre. Aquelas moléculas que estiverem ligadas a proteínas, elas não são filtradas, e nem as de tamanho molecular grande. A secreção tubular de substância consiste na passagem dessa substância do capilar para o lúmen tubular. É um processo ativo que envolve gasto de energia e ocorre ao nível do túbulo contorcido proximal. Na secreção tubular ativa, também há a presença de carreadores que vão transportar as substâncias de dentro da arteríola eferente para a luz tubular.
esses são independentes. Uns vão transportar íons orgânicos, que são os ácidos fracos, e outros vão transportar cátions orgânicos, que são as bases fracas. Além disso, esses transportadores conseguem deslocar o fármaco da proteína e jogam esse para a luz tubular. A reabsorção tubular, as células do túbulo distal, elas apresentam, entre outras características, uma superfície luminal grande e com bastante mitocôndrias. Essa acidificação urinária, ela ocorre ao nível dos túbulos proximal, distal e nos ductos coletores. E também a reabsorção tubular, ela pode ser influenciada pela hidrossolubilidade da substância, no qual, se essa estiver tal característica, ela vai ficar retida nos túbulos, pois terá uma grande dificuldade de atravessar as membranas e voltar à circulação sanguínea. Agora eu vou falar da importância do pKa de fármacos e do pH da urina quanto à eliminação renal para fenômeno de reabsorção tubular passivo. Bom, a importância do pKa. Em alguns tipos de transporte, é importante considerar que os fármacos eles podem se comportar como eletrólitos fracos, ou seja, eles vão se dissociar em solução segundo o pH do meio. Para fármacos protonados, a reabsorção vai depender do seu pKa e do pH da urina. Fármacos na forma não ionizada, eles são reabsorvidos, mas na forma ionizada, eles são excretados por difusão passiva simples, a não ser que entre em intermédio de transportadores. Por essa razão, a acidificação da urina ela diminui a excreção de fármacos ácidos pela maior fração da forma não ionizada, reabsorvida, e aumenta a excreção de fármacos básicos, retidos na urina. Já na alcalinização da urina, vai ocorrer ao contrário. O grau de ionização ele é determinado pela constante de dissociação de ácido, que é o pKa, do fármaco, e pelo gradiente de pH através da membrana. O pKa, que é essa constante de ionização, é igual ao valor do pH em que a metade do fármaco encontra-se em sua forma ionizada e a outra metade na forma não ionizada. A adificação urinária ela ocorre ao nível dos túbulos proximal, distal e nos ductos coletores, especialmente nas últimas duas estruturas, em que pesa a menor capacidade secretória de H+. São capazes de gerar, com sua secreção, grande diferença de pH entre a luz tubular e o interior celular. Esse fato é de grande importância na reabsorção e excreção de fármacos. A reabsorção tubular de fármacos ela é influenciada pelas propriedades físicas e químicas do fármaco, como pKa, coeficiente de partição do óleo ou água, afinidade às proteínas e pH urinário. Agora eu vou falar da importância do pKa de fármacos e do pH da urina quanto à eliminação renal, e vou relacionar esse fenômeno de sequestro iônico com a utilidade clínica da desintoxicação de pacientes com bases fracas ou ácidos fracos. Bom, a eliminação de fármacos pelo rim. A maioria dos fármacos eles atravessam livremente o filtro glomerular, a não ser que apresentam uma extensa ligação com proteínas plasmáticas. Fármacos especialmente ácidos e bases fracas são secretados ativamente para o interior do túbulo renal, sendo eliminados mais rápidos. Os fármacos lipossolúveis eles são reabsorvidos passivamente por difusão no túbulo, não sendo eficientes eliminados na urina. Devido à participação pelo pH, os ácidos fracos eles são eliminados mais rápidos em uma urina alcalina e vice-versa. Diversos fármacos importantes são removidos por eliminação renal, podendo causar toxicidade em idosos e pacientes com doença renal. Alguns fatores que podem intervir na eliminação renal: insuficiência renal, diminuição do fluxo sanguíneo renal, competição de dois fármacos pelos mesmos mecanismos de excreção, como, por exemplo, a administração de 2 ânions orgânicos, pH da urina e a idade. A concentração urinária de um fármaco ela pode declinar com sua reabsorção dos túbulos proximais e distais. Esta é limitada primariamente pelo sequestro do pH. O líquido tubular renal é ácido no túbulo proximal. E, além dele, o que tende a favorecer o sequestro da forma iônica das bases fracas. O que vai determinar se um fármaco ele vai ser absorvido ou excretado será esse grau de ionização. Se tal estiver ionizado, ele ficará sequestrado, que é o sequestro iônico. Já se estiver na forma lipossolúvel, ele irá voltar para a circulação pela reabsorção tubular. Logo, no caso de um indivíduo estar intoxicado, como com salicilatos, por exemplo, será feita a alcalinização da urina,
Portanto, a urina ficará básica em contraposto ao fármaco ácido fraco. Esse, então, ficará em sua forma ionizada e ocorrerá o sequestro iônico, junto com o diurético. Essa urina, com o fármaco ionizado, será eliminado. A alteração da urina com o objetivo de acelerar a excreção é uma estratégia muito utilizada nos casos de intoxicações. No final da filtração, secreção e reabsorção tubular, a urina ela vai representar cerca de 1% do volume do filtro glomerular. No tratamento de intoxicações por salicilatos, que são os ácidos, aumenta sua excreção renal de 4 a 6 vezes por alcalinização da urina com bicarbonato, ocorrendo a transição do pH de 6,4 para 8 e de forma não ionizada de 1 para 0,04%. Agora o Rafael vai continuar. Eu vou falar sobre a excreção biliar. A excreção biliar envolve principalmente a eliminação de fármacos que não sofreram absorção via oral e de metabólitos excretados na bile ou ainda secretados diretamente para o trato intestinal e que não foram reabsorvidos, sendo eliminados nas fezes. Um eficiente sistema de transporte para a circulação sistêmica, localizado no íleo terminal, possibilita conservar a maior parte das moléculas dos sais biliares, visto que estes retornam ao fígado e são novamente secretados na bile. Esse processo é denominado como circulação enterohepática. Essa permite, por um lado, reciclar os sais biliares e, por outro, de forma concomitante, controlar a excreção de colesterol. Agora eu vou falar sobre clearance ou depuração de fármacos. Clearance é o termo usado para indicar a remoção completa de determinada substância de um volume específico de sangue na unidade de tempo. No nível mais simples, a depuração de um fármaco do organismo pode ser compreendida como a taxa de eliminação por todas as vias normalizada para a concentração do fármaco em um líquido biológico. Ou seja, a depuração é igual taxa de eliminação por concentração do fármaco. Os princípios de depuração dos fármacos são semelhantes àqueles da fisiologia renal, onde, por exemplo, a depuração da creatina é definida como a taxa de eliminação da creatina na urina em relação à sua concentração no plasma. É importante notar que a depuração não indica a quantidade do fármaco que está sendo removida, mas sim o volume do líquido biológico, como o sangue ou plasma, do qual o fármaco teria sido totalmente removido. O clearance é expresso em volume por unidade de tempo, mililitro por minuto ou litro por hora. Acabou. Bom, é isso. Obrigada.